Estamos iniciando o segundo bloco da entrevista com Regina Hidalgo. Regina Hidalgo é psicóloga. Se vocês estão pegando agora o segundo bloco, por favor, vejam o primeiro, que é muito importante. E ela vai começar a falar agora de uma especialidade na qual ela está lidando muito ultimamente, que é o tratamento psicológico na questão da obesidade. Daí eu perguntei no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, perguntei, repito a pergunta agora, se o tratamento para toda a obesidade é imprescindível. E ela vai responder isso agora para nós. Então, Celso, é imprescindível, porque hoje a obesidade ela é um problema de saúde pública e por causa do crescente aumento de incidência na população e também pelas graves consequências que ela traz. Então, a obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela envolve componentes genéticos, componentes psicológicos, componentes sociais, ambientais, comportamentais, componentes metabólicos e endócrinos. Então, por conta disso, ela precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar, contendo médicos, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, para que ela possa ser abrangida como um todo, né? E o aspecto psicológico envolvido na obesidade, ele é muito importante para que a gente possa pensar nas causas da obesidade e também em como tratar a obesidade, né? E isso começa lá atrás, na nossa infância. Porque quando a pessoa é um bebezinho, normalmente o bebezinho, quando ele chora, o que a mãe faz? A mãe vai lá, pega o bebê no colo e acha que ele está com fome e vai dar mamar para ele. E aí quando ela dá mamar, o que acontece? Ela pega o bebê no colo, ela acaricia esse bebê, ela conversa com esse bebê num tom suave, carinhoso, afetuoso, né? Esse bebê sente o toque da mãe, sente o cheiro da mãe, sente o conforto do colo, além do prazer de estar recebendo alimentação. Isso pode vir, a criança crescendo, isso pode continuar. Então, quando a criança recebe a visita dos avós em casa, os avós levam chocolate para a criança e ela adora, né? Então, quando ela se machuca e cai, rala o joelho, o pai, a mãe, ou quem estiver lá, não foi nada, vamos lá tomar um sorvete que passa, né? Ou se você só vai comer a sobremesa se você raspar o prato, né? Se você não deixar nenhuma comida no prato. E assim vai indo a pessoa, a maioria das pessoas obesas acaba associando o afeto com a comida, por conta dessa história de vida que é comum, isso acontece em quase todas as famílias, né? E só que quando adulto, ele começa a ingerir quantidades exageradas de comida e se alimenta de uma forma também compulsiva. E isso pode refletir uma dificuldade emocional, porque ele aprendeu desde criança que quando ele tinha algum problema, ele era consolado com a comida, entre aspas, né? Então, ele pode fazer essa relação, afeto e comida, consolo, comida, conforto, comida, prazer, comida, porque a gente não pode negar que comer é bom, né? É prazeroso, só que algumas pessoas fazem essa relação de modo inadequado. E aí acaba surgindo uma obesidade, além de todos aqueles fatores que eu falei para você, né? Mas a obesidade também pode ter uma origem genética. Sim. Quer dizer, não houve esse condicionamento psicológico, mas ela é genética. E aí? Ainda aí caberia esse tratamento psicológico, etc. e tal? Sim. Por quê? Porque a obesidade, ela também traz desconforto para as pessoas, né? Ela traz discriminação, preconceito, dificuldade da pessoa se adaptar ao trabalho, à sociedade, às outras pessoas, né? Muitas pessoas
tem dificuldade de relacionamento interpessoal, relacionamento afetivo, e isso vai diminuindo a autoestima da pessoa. E aí se faz necessário a questão da psicologia. Por quê? Porque a psicologia permite que a pessoa reconheça essas situações conflituosas e as emoções que estão envolvidas nessa situação, e a partir daí ela desenvolve recursos internos para lidar com esses conflitos e controlar as emoções que estão envolvidas. E aí ela dá uma resposta mais adequada. Entendeu? Regina, para o tratamento da obesidade, hoje existem recursos imensos, né? Remédios, dietas, cirurgia, etc. e tal. Eu pergunto para você, em qualquer tratamento, qualquer que seja, o acompanhamento psicológico é fundamental? Qualquer que seja é fundamental. No tratamento clínico da obesidade, por conta dessas questões emocionais que envolvem a obesidade, ou como causa ou como consequência dela. Então é importante que o indivíduo entre em contato consigo mesmo, que ele fale bastante de si, descubra como ele pensa a respeito de determinados assuntos, como ele sente a respeito de determinados assuntos, né? E aí ele vai então elaborando de uma forma melhor qual é a resposta mais adequada que ele tem que ter para os problemas dele. E no tratamento cirúrgico também, porque a pessoa precisa fazer uma preparação para a cirurgia e depois da cirurgia também um acompanhamento se faz necessário. Por que ela precisa de uma preparação para a cirurgia? Mas antes disso daí, porque isso eu vou deixar para o terceiro bloco. Tá. A questão da cirurgia, que é a questão mais assim, dramática, né? Mas eu queria saber o seguinte, na questão do acompanhamento psicológico, que você diz que é fundamental para todo o tratamento. Você, como psicóloga, que já teve a oportunidade de acompanhar muitos casos, você viu, não na parte da cirurgia, que vamos deixar para o terceiro bloco, mas no acompanhamento para o caso não cirúrgico, você viu efetivamente o resultado por causa do acompanhamento psicológico? Sim. Com os seus clientes? Sim, muito, Celso, muito. Eles aprendem a aceitar, né, a imagem corporal que eles têm. É lógico, como eu falei para você, a obesidade é multifatorial, é uma doença multifatorial e precisa ser acompanhada com uma equipe multidisciplinar. Então, conjuntamente com o psicólogo, tem o nutricionista, tem o médico, o endócrino, para estar dando suporte para ele também nas outras áreas, nos outros aspectos. Então ele precisa se conscientizar e através da psicologia ele pode fazer isso, ele consegue fazer isso, se conscientizar da necessidade de fazer uma alimentação saudável, de fazer exercícios físicos, né? E por que ele consegue através de uma terapia, por exemplo, de um tratamento psicológico? Porque a terapia, o autoconhecimento vai favorecer uma autoestima, a solução de problemas que antes causavam estresse, vai fazer com que ele se sinta mais satisfeito com a vida, né? Mais satisfeito consigo mesmo. E aí eleva a autoestima e com isso melhora tudo na pessoa. E aí ela vai resolvendo, né, tudo aquilo que está atrapalhando, entendeu? Estamos encerrando o segundo bloco da entrevista com Regina Hidalgo e vocês internautas que estão acompanhando sabem que nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo, eu inclusive. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco e aí vamos tratar da parte mais dramática do tratamento da obesidade, que é a cirurgia.
Este foi o primeiro programa de análise global do professor Marmo. O programa vai se chamar Coisas de Taubaté e do Mundo. E foi o primeiro gravado pelo professor Marmo. Na quinta-feira tem outro. E vocês podem passar para amigos o endereço da TV do DT e do YouTube para acessar a TV do DT, com uma grande aula de história que o professor Marminho nos deu hoje e vai continuar nos dando nas próximas semanas, long time, ok? Obrigada, tchau.